Boa noite a todos, boa noite a todos que nos veem neste mais um evento aí, hoje integralmente online ou pela internet, no aplicativo Zoom, onde nós temos a honra de receber o engenheiro químico Cláudio Peluso de Oliveira, que certamente vai nos brindar, né, ou melhor, vai compartilhar um pouco do seu brilhante conhecimento na área de engenharia química e aproveitamento de resíduos agroindustriais, tá? Temos certeza que seremos muito aquinhoados, ganharemos muito em conhecimento a respeito das abordagens que veremos a seguir. Esse é mais um evento que o IEP está realizando e convido todos a estarem sempre antenados aí aos múltiplos eventos que estamos programados. Então, na próxima quinta-feira teremos evento de calçadas, segunda metade de outubro teremos aí um evento de metaverso, no início de novembro teremos um evento de lixo, então uma série de coisas aí vinculadas a novas tecnologias, ao meio ambiente, etc. Certo? De pronto, vou passar a palavra primeiro agradecer também a presença, né, além do palestrante Cláudio Peluso, do nosso coordenador da Câmara de Química e Processos, o Cláudio Barreto, que proporcionou e agendou essa reunião. Também agradeço a presença do diretor técnico aí, o Rodrigo Pascoal, que tem sido um grande lutador aí por esses eventos e essas inovações que têm acontecido no nosso instituto. Um único comercial, certo? O certificado digital está quase pronto, certo? Já está aí, né? Está saindo do forno aí. Acredito que agora é uma coisa mais realidade, o nosso certificado digital aí para todos os associados, em condições bastante favoráveis, tá? Estará disponível, acredito que até o final da próxima semana. Cláudio Barreto, é com você a palavra e a condução aí do evento. Obrigado a todos, tenhamos um excelente evento. Isso, boa noite, pessoal. Então, eu tenho a satisfação, eu representando a Câmara Técnica de Processos e Tecnologia Química, aqui do Ilustre Instituto de Engenharia do Paraná, né, tenho a honra e a satisfação de apresentar para os senhores o engenheiro químico Cláudio Peluso de Oliveira, com muita experiência nacional e internacional. Ele vai comentar principalmente a respeito do grande potencial que o Brasil tem, em especial o estado do Paraná, no tratamento quanto aos resíduos do agronegócio, né? Nós temos feito bastante coisa, mas nós estamos muito tímidos ainda, nós temos muito mais para fazer, e é isso que o Cláudio Peluso vai nos proporcionar. Irá participar conosco também o engenheiro químico Celso Romero Kloss, que é diretor do Paraná Metrologia e da Unilivre, que vai participar como mediador após a palestra, quando teremos as perguntas a serem realizadas ao palestrante. Meu prezado Cláudio Peluso, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Muito obrigado ao Instituto de Engenheiros do Paraná, a você também, do Cláudio Barreto, da Associação de Engenheiros Químicos do Paraná. Bom, nós vamos conversar hoje sobre a questão de aproveitamento de resíduos agroindustriais. Quer dizer, em tese, nós vamos falar sobre o aproveitamento de resíduos de um modo geral e, particularmente, dos resíduos agroindustriais. Quer dizer, nós vamos estar falando de uma economia verde, em processos econômicos e produtivos em que você não provoca a necessidade de ter que dispor de resíduos, que é sempre uma operação custosa, trabalhosa, de agressão ao meio ambiente, apresenta custos e tal. Então, quer dizer, nós estamos falando de sustentabilidade. Estamos falando de preocupação com o homem, preocupação com o meio ambiente, e, se possível, retorno financeiro nessas atividades todas. Certo? Então, eu acho particularmente interessante para o Paraná, porque o Paraná, hoje, é a segunda maior produção agrícola do Brasil, né? Só perdendo para o estado de Mato Grosso, mas é
um grande produtor agrícola, o Paraná, principalmente com milho, com soja, e a produção agrícola, a produção de frangos também, de carne de frango. Então, quer dizer, é o que lidera o Paraná nessa produção agrícola. Então, eu acho que isso é muito importante, porque existe um potencial enorme de aproveitamento desses recursos. Certo? Eu vou falar agora um pouquinho, me apresentar, né? Eu sou engenheiro químico, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tenho duas especializações, uma em sustentabilidade pela Universidade de Luneburgo, na Alemanha, e outra em gestão da biodiversidade pela Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Trabalhei na Europa durante muitos anos, muita experiência com projetos sustentáveis, energias renováveis, aproveitamento de resíduos, né? E também muita experiência em projeto de fazer projetos de fábrica, montar fábricas, unidades industriais e colocá-las em funcionamento. Certo? Bom, vou começar a falar da questão que eu chamei de economia verde. Quer dizer, nós estamos falando em quê? Em pegar resíduos, rejeitos, lixos, né, que a princípio não rendem nada, ao contrário, demandam investimentos ou demandam custos de transporte para disposição, taxas para alguém receber o rejeito, o lixo, construção de estações de tratamento de efluentes, ou seja, os resíduos eles necessitam investimentos, eles demandam dinheiro para serem manuseados, transportados, dispostos adequadamente e tal. Então, eu estou falando de quê? A gente aproveitar esses resíduos para preservar o meio ambiente e disponibilizar alguns recursos escassos, eu estou chamando de escassos porque energia elétrica ou combustível para transporte, né? São coisas cada vez mais caras, sujeitas a variações geopolíticas, a guerras, a problemas de aumento de petróleo, né? A própria energia elétrica, aqui no Brasil, que nós temos a nossa fonte, a nossa matriz energética muito focada em hidroeletricidade, então, a questão das chuvas, do nível dos reservatórios, então, energia elétrica e combustível para transporte são coisas extremamente importantes. Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje. Okay? Eu vou começar falando do lixo urbano. Né? O nome pelo qual o lixo urbano é conhecido é esse, resíduo sólido urbano, RSU. Né? E o grande problema é esse. Como fazer a destinação ou a disposição do lixo urbano? Né? Como é que você poderia destinar de uma forma sustentável, ambientalmente correta e ainda, se possível, oferir algum lucro para isso? Né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020, o Brasil chegou a gerar 82 milhões de toneladas de lixo urbano. 82 milhões de toneladas de lixo urbano. Certo? E esse é um número que, comparado com outros países, ele é bastante diferente, porque a geração de resíduo urbano, de lixo, varia muito com o poder econômico, né, da população, né, camadas mais abastadas, camadas mais desfavorecidas. Então, quer dizer, o que come, o que consome, o tipo de embalagem são diferentes. Né? Então, quer dizer, se você pegar dois países diferentes, não necessariamente eles vão apresentar a geração de resíduo urbano, de lixo, na mesma proporção. Né? A classe rica a classe mais abastada tem um determinado coeficiente, a classe mais pobre tem outro coeficiente, um país é assim, outro país é assado. Né? Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos ele gera uma quantidade de lixo entre 2,5 vezes, 3 vezes maior do que o Brasil. Né? Isso é só para ter uma ideia. Né? Mas, então, nós estamos falando de 82 milhões de toneladas de lixo por ano,
Isso vem aumentando progressivamente. Em 2019, eram 79 milhões de toneladas, então você vê que, no espaço de um ano, aumentou mais de 3 milhões de toneladas. Então, essa é um problema sério do lixo, e nós vamos ver mais adiante como é que esse problema se compara com resíduos agrícolas, né? Esses números são fantásticos, de grande volume de lixo, mas nós vamos ver quando a gente falar de resíduos agrícolas também. Bom, como é que é a disposição usual e provável, né, de lixo urbano? Nós temos aí a geração de resíduo, ele nas casas, nas residências, ele é coletado, ele é transportado e ele é disposto em algum lugar, de alguma forma. Às vezes de forma adequada, às vezes de forma inadequada. Quer dizer, nós poderíamos ter aí também uma coleta seletiva, né? Os materiais recicláveis, você tem uma coleta seletiva implantada em uma determinada cidade, no local, você continua transporte, triagem e a disposição. Como é que é feita essa disposição? Essa disposição ela pode ser feita em lixão. Lixão ela é jogada num local qualquer, a céu aberto, sem cuidado nenhum, sem preparação nenhuma. Isso gera uma série de problemas, que depois, mais adiante, nós vamos ver. Você pode jogar num aterro, um aterro sanitário, projetado e construído adequadamente, né? Você pode, antes de enviar o lixo, fazer uma triagem, depois vai para o aterro. Ou então você pode fazer uma triagem e fazer o que a gente chama de resíduo combustível derivado, né? Você pega esse material e transforma ele, você processa ele de uma maneira que ele vai servir de combustível, né? E você tem também, aqui no Brasil não se usa, o WTE, que é Waste to Energy. É você pegar esse lixo e transformar em energia, geralmente elétrica e energia térmica, através, geralmente, de um processo de combustão, né? Bom, aqui, então, a gente tem o resíduo sólido urbano, o lixo, ou vai para um lixão, ou vai para um aterro. Esse aterro vai gerar, devido a uma digestão anaeróbica que ocorre naturalmente, uma fermentação anaeróbica que ocorre naturalmente, vai gerar um biogás, que é rico em metano. Esse metano é um gás efeito estufa, né? Muito mais, causa muito mais efeito estufa do que o CO2, por exemplo, o metano, né? E você tem alguns casos que alguns aterros recuperam esse biogás, e aí, no caso, geram eletricidade e calor, né? A geração de calor fica sempre dependente se você tem utilização para calor ou não. Não dá para você transportar o calor daqui para lá. Então, o que ocorre? Quer dizer, esse jeito que o lixo é tratado, né, ele é muito ruim. Ele traz as seguintes desvantagens. Quer dizer, se você bota um lixão e aí chove, essa chuva lava o lixo, faz uma espécie de uma lixiviação e carrega compostos orgânicos, né, que se infiltram no solo, né, que é o chamado chorume, né, que vai contaminar lençóis freáticos, pode contaminar um aquífero subterrâneo que depois alimenta um rio, um poço, alguma coisa assim. Então, o problema do chorume é um problema terrível. Você precisa, para um lixão, ou mesmo para um aterro sanitário, grandes extensões de terra, né? Grandes extensões de terra, e que você acaba gerando um passivo ambiental. Ninguém quer morar perto de um aterro, ninguém quer morar perto de um lixão, ninguém quer comprar um terreno e construir alguma coisa ali, além do que esse terreno tem um tempo finito de operação. Depois de X meses ou de X anos, está cheio e você tem que buscar um outro local para depositar o seu lixo. Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem que mais de 50% dos municípios do Brasil não dispõem o lixo de maneira adequada, né? Esse é um dado público que existe, certo? Bom, então, eu só fiz essa introdução sobre o lixo e agora eu gostaria de falar um pouquinho, antes da gente passar para outra parte, sobre a questão de fermentação, né?
Porque eu falei que se você joga o lixo ali e deixa ele a céu aberto, ele vai começar a fermentar, ele vai começar a haver um processo biológico e ele vai acabar gerando metano. Então, quer dizer, nós vamos falar muito de fermentação aqui, né? Fermentação é um processo bastante conhecido, né? Eu não tenho aqui conhecimento sobre a plateia, né? Quem está nos ouvindo, né? Para ver qual é o entendimento, os detalhes sobre isso, mas fermentação é um processo que está na nossa vida, no dia a dia, na fabricação de vinho, na fabricação de cerveja, do queijo, do iogurte, dos antibióticos, das vitaminas, né? Quer dizer, das conservas, do picos, quer dizer, a gente tem a questão da fermentação o tempo todo em volta da gente, né? Inclusive na produção de alimentos, de partos e tal. Então, quer dizer, nós vamos falar aqui de como aproveitar esses resíduos, aonde eles sofrem uma fermentação, um processo biológico, através de micro-organismos, e eles vão gerar substâncias que a gente pode usar a nosso favor. Então, vamos lá. Quer dizer, como é que o lixo poderia ser tratado? Você pega o lixo, né, o resíduo sólido urbano, o RSU, faz uma triagem, faz uma digestão anaeróbica, quer dizer, uma fermentação anaeróbica, uma fermentação em ausência de oxigênio, ausência de ar, e você vai gerar o quê? Um biogás e um biofertilizante. Né? O biogás, você gera imediatamente eletricidade e calor. Se você tem uso para o calor, você aproveita esse calor, porque o biogás que foi gerado pela digestão anaeróbica, ele é transformado em eletricidade e calor numa determinada máquina, no equipamento. E você gera também um biofertilizante, que você vende ou usa, né? Se essa propriedade, se esse local que está fazendo a digestão anaeróbica está no campo, no interior, onde estão as culturas agrícolas, você vai usar no próprio solo, na própria terra, nas culturas que você produz. Ou você processa ele e vende um biofertilizante, um adubo, né? E aí, o que você faz com o biogás? O biogás você pode, voltando a dizer, queimar, gerar eletricidade e calor, ou você pode purificá-lo, fazendo o que a gente chama de biometano. Quer dizer, o biogás tem uma pureza menor de metano, na faixa de 50%, 60%, 70% de metano, mas tem CO2 também. Então, ele tem um poder calorífico menor, o biogás. Mas você pode pegar o biogás e purificá-lo, levando a 95%, 99% de metano, aí é o chamado biometano, e aí, de novo, você pode gerar eletricidade, você pode vender engarrafado em botijões, você pode injetar em gasoduto, vender, e você pode vender a granel, posto de gasolina, que tem o posto de gasolina, né, o posto de serviço, né, que vende o GNV, ele pode vender também o biometano. Então, quer dizer, se você com o lixo fizer um processo desse, você não tem o chorume, não necessita de grandes extensões de terreno, não gera passivo ambiental, e o tempo de operação é infinito. Você tem uma unidade industrial, uma unidade agroindustrial, em que você tem que fazer a manutenção dela. Então, essas seriam as vantagens quando comparadas com o outro caso. Então, vamos entrar um pouquinho agora na área agrícola, né? Eu não sou engenheiro agrônomo, então não sei se eu vou poder passar as informações todas corretamente, mas, por exemplo, compostagem. Fala-se muito de compostagem. O que é a compostagem? A compostagem é você pegar resíduos orgânicos, palha, mato, resto de fruta, aquilo que tem na lavoura, que tem na terra, e você juntar aquilo e tratar de uma forma em que ocorrerá uma fermentação ali. Essa fermentação vai gerar material úmico, ácidos úmicos, que são bons para a agricultura, e vai gerar nutrientes minerais, quer dizer, ele vai isolar os nutrientes, né? Que as plantas precisam para o seu crescimento, nitrogênio, potássio, fósforo, esse tipo de coisa, né? Então,
A compostagem é isso, é um processo aeróbico, em que você junta a matéria orgânica, você controla a aeração, a temperatura, aquilo fica ali durante um certo tempo, fermentando, e ao final de um determinado período, você tem um material que serve como adubo. Isso é compostagem, muita gente faz isso, né? Tem uma série de fatores que interferem na compostagem, que eu não vou entrar em detalhe, elas estão aí na tela, né? Então, mas esse é um processo fermentativo que ocorre naturalmente. Então, estão aí algumas equações, quer dizer, quando ocorre esse processo fermentativo, você gera CO2 e vapor d'água e a formação do humus, que é o que interessa a gente. Quer dizer, no final das contas, é o quê? É um biofertilizante, né? Nós temos acompanhado aí a crise geopolítica da guerra da Ucrânia com Rússia, que são grandes produtores de fertilizantes químicos, NPK, está faltando, o preço duplicou, triplicou. Quer dizer, então, isso é um biofertilizante natural, sustentável, verde, muito bom, né? Vamos falar agora de silagem. Quer dizer, a silagem, o que é a silagem? De novo, é um processo fermentativo. Você pega a sua palha, o seu milho, da soja, seja lá o que for, e você pega esse material, você junta, coloca ele numa determinada condição anaeróbica e ocorrerá uma fermentação em que são gerados ácidos lático e acético, que vão baixar o pH e preservar o valor nutritivo desse material. Quer dizer, esse material celulósico, em função dessa redução do pH, pela formação desses ácidos por causa de uma fermentação, vai conservar esse material, que pode ser guardado para ser usado dali a 6 meses, dali a 1 ano, com o mesmo valor nutricional. Então, aqui, de novo, nós estamos falando de um processo fermentativo. Por isso que eu chamei a atenção lá atrás sobre isso, né? E agora a gente chega na digestão anaeróbica, ou a fermentação anaeróbica, quer dizer, é o nome pelo qual é conhecido, que é você pegar a matéria orgânica e fazer uma digestão anaeróbica controlada, engenheirada, né, com os parâmetros ótimos, com equipamentos adequados, em que você vai gerar metano, CH4, CO2 e vapor d'água. Tá certo? Então, quer dizer, a digestão anaeróbica de resíduos orgânicos, e aí resíduos orgânicos, eu estou falando em resíduos agroindustriais, pode gerar um gás e um biofertilizante. O gás, no caso, é o biogás, metano mais CO2. E o biofertilizante, que é um material estabilizado, rico em substâncias minerais, estabilizado com substâncias úmicas, que é bom para o solo. Então, quer dizer, essa fermentação, essa digestão anaeróbica, ela ocorre em 4 fases. Então, aí as 2 primeiras fases, a hidrólise e a acidogênese, em que você tem moléculas grandes, de grande peso molecular, e os micro-organismos, bactérias, vão quebrando essas moléculas grandes, proteínas, polissacarídeos, lipídios, vão quebrando em moléculas menores, ácidos graxos de C4, C5, C6 e tal, e as reações químicas continuam a ocorrer até quebrar ainda essas moléculas, fazendo moléculas menores, né? C1, C2, e no final elas se transformam em metano, né? A última etapa é a metanogênese. Também não vou entrar em detalhe nesse tipo de coisa. Mas então, você alimenta o digestor, ou o biodigestor, como ele é conhecido, né? Para gerar o biogás, e você, no final, tem metano e CO2. Então, nessa tabelinha aí, tem aproximadamente a composição do biogás. Metano, 60%, 50%, 70%. Você tem CO2, gás carbônico. Tem algumas impurezazinhas, como o gás sulfídrico, que dá um cheiro muito desagradável, e que você faz uma rápida purificação para evitar esse tipo de problema. Mas, então, o biogás é isso aí. Ele tem um determinado poder calorífico, ele tem metano, ele queima, né? E
volto a dizer, como eu falei anteriormente, ele pode ser transformado em biometano, que é você purificar, levar esses 60%, 70% de metano a mais de 95%, 99%. Né? Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Como aproveitar os resíduos agrícolas para transformar em biogás. E esse biogás, por sua vez, gera energia elétrica e gera um biofertilizante. Tá certo? Então, quando eu falei que essa digestão ela é feita de uma forma controlada, com equipamentos adequados, então, quer dizer, parâmetros importantíssimos: temperatura, os nutrientes, o crescimento dos micro-organismos, o controle do pH. É muito importante não ter substâncias inibidoras, fenóis, metais pesados, né? Uma série de coisas, a presença de oxigênio, amônia, isso tudo é ruim para a fermentação, pode inibir a fermentação. E você precisa prover agitação, alimentação constante, numa vazão controlada, e o tempo de retenção, porque essa fermentação anaeróbica, essa digestão anaeróbica, ela ocorre lentamente. Então, o tempo de residência do biodigestor, quer dizer, que é um reator biológico, é coisa de 20 dias, 30 dias, 90 dias, 110 dias. Então, os equipamentos são grandes para que tenham esse tempo de residência. Né? Então, vamos avançar mais um pouco e ver como é que é isso. Né? Bom, então, daquilo que eu falei até o momento, quer dizer, eu comecei com o lixo urbano, o RSU, né? Resíduo sólido urbano. Então, a fração orgânica do lixo é matéria-prima para um biodigestor. E quanto é essa fração orgânica? Né? Essa fração orgânica é mais ou menos, no Brasil, a média de 45%. Né? 45% do lixo brasileiro é a fração orgânica. Volto a dizer, é diferente nas classes mais abastadas e diferente nas classes menos favorecidas. Por exemplo, as classes mais abastadas, 28% é fração orgânica. Nas classes mais desfavorecidas, 62% é fração orgânica. Mas, na média, no Brasil, 45%. Então, o que ocorre? Toda fração orgânica pode ser passível de fermentação anaeróbica, digestão anaeróbica. Né? Então, você pega o lixo, separa, faz a triagem, o que é reciclável, papel, papelão, plástico, metal, vidro. Só para vocês terem uma ideia, papel e papelão e plástico são mais ou menos 50% a 51% da parte reciclável do lixo no Brasil. No Brasil. Tá certo? Então, e o resto é fração orgânica. E essa fração orgânica, aqueles 82 milhões de toneladas, 45% disso pode sofrer uma digestão anaeróbica e virar eletricidade e calor. Agora, o que mais? Resíduo agrícola. Quer dizer, quando a colheitadeira passa no campo e fica apalhada no campo, né? Eu sei que existem técnicas de cultivo que chamam plantio direto, que você deixa apalhada porque ela melhora a fertilidade do solo e tal, mas tem muitos produtos que não ficam no campo. Por exemplo, o sabugo do milho. O que você faz com o sabugo do milho? Né? Então, quer dizer, qualquer resíduo agrícola serve. Resíduo de poda, né? As grandes capitais, Curitiba, por exemplo, cidade com, sei lá, 2 milhões de habitantes, ou mais, não sei quanto tem, mas todo o resíduo de poda das árvores que a prefeitura faz é matéria-prima para fazer gestão anaeróbica. Toda a produção de animal, bovino, suíno, ave, todo esterco é matéria-prima. Resíduos de abatedouros, né? O Paraná é fortíssimo em frango, fortíssimo em suínos e tal. Então, todo resíduo de abatedouros de proteína animal é matéria-prima. Lodo de estação de tratamento de esgoto. Né? As estações de tratamento de esgoto têm sempre um problema. O que eu faço com o lodo? Como é que eu vou dispor do meu lodo? Para onde que eu mando ele? Né? Sempre existe esse problema. É matéria-prima para fazer digestão anaeróbica. Né? Então, por exemplo,
Aqui no sul também, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, com imigração italiana, alemã, quer dizer, se produz muitos embutidos, salames, linguiças, copas, presuntos e tal. Então, todo o resíduo desse tipo de indústria é matéria-prima para fazer a digestão anaeróbica e gerar o biogás. Resíduos de laticínios, resíduos de indústrias alimentícias, todo e qualquer tipo. Distribuidoras de frutas. Eu estive visitando aqui a região entre Vacaria e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, produzem muitas frutas, caqui, kiwi, e pêssego, e ameixa, e um monte de coisas, né? E existem muitas distribuidoras de fruta. Então, o fruto, às vezes, não tem o tamanho adequado, ou ele está um pouquinho amassado, ou ele está um pouquinho escurecido. O que a distribuidora de fruta faz isso? Vai botar na caixa para vender? Não. Isso é jogado fora. Né? Essas frutas todas são jogadas fora. Por exemplo, frango, né? A criação de frango, os incubatórios. Né? O pintinho nasceu, o pintinho está com defeito, o pintinho não se alimentou bem, o pintinho está com isso, está com aquilo. O que vai fazer? Mata os pintinhos, mas joga onde? Quer dizer, a carcaça desses animaizinhos mortos é jogada aonde? Isso é um problema. Os órgãos de meio ambiente fiscalizam os incubatórios. O que eles fazem com isso? Eles têm que gastar dinheiro para dispor dessas carcaças desses pintinhos. Né? Isso tudo é matéria-prima para o biogás. O vinhoto da produção de etanol. Né? Antigamente, o vinhoto, para cada 1 litro de etanol, você produz 10 litros de vinhoto. Antigamente, usava-se muito o vinhoto para jogar na terra, no solo, como um fertilizante. Era chamada fertirrigação. Existia um limite de até X quilômetros da propriedade, você pode levar até X quilômetros, depois já não compensa, não vale a pena, mas os estados começaram a legislar e proibir você jogar o vinhoto na terra, porque você satura o solo, você contamina o lençol freático. Então, tem alguns estados no Brasil que já proibiram você usar o vinhoto para fertirrigar o solo. Né? Glicerina da produção de biodiesel. Eu gosto de citar esse exemplo. Quer dizer, o Brasil fez o etanol, fez o pró-álcool, um sucesso absoluto, um exemplo para o mundo e tal. Tentou fazer um programa de biodiesel. Né? Nós temos terra, nós temos alta produtividade, com soja, com um monte de coisa e tal. Mas o nosso programa de biodiesel não deslanchou. Não deslanchou. Um dos problemas, não estou dizendo que ele é apenas isso, tem problemas políticos, financeiros e outros, mas um dos problemas é, quando você gera o biodiesel, você gera glicerina. E aí você faz o que com glicerina? Você não pode jogar no rio, você não pode jogar no solo, você não pode fazer nada com ela. Vai fazer sabão de glicerina? Tem glicerina para fazer sabão para o mundo inteiro aí, se você tem um programa de biodiesel. Então, o que você faz com a glicerina? Esse é um grande problema no programa de biodiesel. Você pega a glicerina, faz a digestão anaeróbica, gera biogás. Né? Resíduos de processamento de óleos vegetais e efluentes líquidos de indústrias químicas, desde que não tenham metais pesados, que são tóxicos. Então, veja só, tudo isso que está aí na tela é lixo, é resíduo. E as empresas gastam dinheiro, seja no frete para transportar, seja para pagar uma taxa para alguém receber isso, seja para construir estações de tratamento de efluentes. Né? Então, tudo isso aí gera despesa. Quando isto pode gerar receita. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Bom, então, nesse slide aí, nós temos a palhada que fica no campo, né? Nesse slide aqui, eu estou apontando com o cursor, nós temos aqui resíduos de abatedouros de animais, né? Tripas, vísceras, entranhas e tal, poda de árvore, né? Temos aqui embaixo esterco, indústria de laticínio, coco, né? Temos aqui sabugo de milho, lodo de estação de tratamento, resíduo de supermercado, de feira, resto de comida. Quer dizer, então, tudo isso é alimentação para o biodigestor. Tudo isso pode ser transformado em receita, desde que feito de forma adequada. Né? E agora vamos dar uma olhada, quer dizer, como é que é o jeitão disso. Né?
Nós temos aqui, nessa parte, estrume animal, cultura agrícola ou resíduo agrícola, efluente líquido, resto de comida. Você pega qualquer uma dessas coisas, ou uma mistura dessas coisas, e mete num biodigestor, né? Que é um reator anaeróbico. E eu falei que é um tempo de residência grande, então é um equipamento enorme, em que você tira dois produtos dali, o biogás, que você gera eletricidade e gera calor, né? E você gera um digestato, né? Que é o biofertilizante, né? Que ele pode ser usado para condicionar o solo. E o biogás, você ainda pode purificá-lo, e ele serve como combustível, ou você injeta num gasoduto, né? Você tem essas duas possibilidades. Então, vamos lá. Esse é o esquema de como é que é uma unidade de produção de biogás, né? Você tem aqui matéria-prima líquida, estrume, matéria-prima sólida. Você pega esse material todo, você tem equipamentos de alimentação, de mistura e tal, e joga tudo dentro do biodigestor, né? Às vezes você tem dois equipamentos, né? Começa a fermentação no primeiro biodigestor e ela se complementa no segundo biodigestor. Então você tem dois aqui em duas etapas a biodigestão sendo feita. O gás sai aqui, vai para uma máquina, gera eletricidade, você injeta diretamente na rede da concessionária, tá certo? E você gera calor. Você gera calor. Quer dizer, nos países frios, na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum um sistema de calefação, vapor correndo pelos bairros, pelas ruas, para aquecer as casas, esse tipo de coisa, ou você tem algum uso específico para ele, né? E você tem também, cá embaixo, o biofertilizante, que você vai, se essa instalação está num campo de soja, num campo de milho, num campo de feijão, você já vai com o biofertilizante ali para irrigar a sua terra, tá certo? Então, é um esquema, só para ter noção como é que a coisa funciona. Aqui um outro esquema também. Temos aqui os tanques de homogeneização, né? Biomassa sólida, biomassa líquida, você mistura e tal, injeta no biodigestor, né? Você tem o gás, que vai aqui gerar a energia elétrica e vai gerar aqui o biofertilizante, né? Aqui você gera calor também. Então, esse é o jeitão, né? Esse é o jeitão. O biodigestor, ele tem essa parte aqui, que é uma parte feita com material polimérico, né? Porque ele flutua, é como se fosse vai gerando biogás, vai aumentando a quantidade de gás, vai aumentando a pressão, então ele infla, né? E ele tem uma determinada capacidade, né? E você vai gerando gás. Então, esse é o jeitão de uma planta de digestão anaeróbica, né? E aí, eu vou dar algumas indicações aqui para vocês como que isso existe no mundo, né? Então, esse gráfico, essa tabela aqui, é um gráfico de barras, na verdade. Ele mostra como é que é na Europa para 2018 as matérias-primas. Então, a gente vê que na Europa se usa muito resíduo agrícola, se usa muito esterco animal. Usa um pouco da fração orgânica do lixo e usa um pouco de lodo de estação de tratamento de esgoto. Já na China é totalmente diferente, né? Majoritariamente esterco de criação de animais. Enquanto nos Estados Unidos é a fração orgânica do lixo. Então, você vê que cada país acaba que caminha para um determinado segmento, para a sua necessidade ou para a sua cultura, né? Eles desenvolvem um jeito de fazer essa digestão, né? Bom, esse slide aqui na tela, ele é muito interessante, porque essa tabela no lado direito fala sobre uma série de substratos, né, de matérias-primas. Então, começa com esterco de galinha, de porco, de gado bovino, aqui.
Depois vai para outros materiais, silagem de milho, couza, beterraba açucareira, né? Silagem de capim. Depois aqui vai batatas, pão, vegetais, melaço, né? De fabricação de cerveja, né? Cá embaixo tem glicerina. Então, aqui embaixo fala da glicerina. E ele diz o quê? Quantos metros cúbicos de gás por tonelada de matéria-prima, que são o que esses números representam, né? Então, quer dizer, cada matéria-prima dá um rendimento maior ou menor em biogás, né? Depende da quantidade de matéria orgânica que eles têm, né? E na tabela aqui à esquerda, que eu acho muito interessante, são dados de 2017. Olha a quantidade de gado bovino no mundo. 1,7 bilhões de cabeças de gado. Gado e búfalo. 1,7 bilhões de cabeças de gado. Quase 1 bilhão de porcos. Quase 1 bilhão de porcos. Né? E 22 bilhões de frangos. Na tabela embaixo diz a produção de esterco. A produção de esterco. Então, veja só. Comparem esses números com os números lá do começo da nossa conversa, que eu falei de 82 milhões de toneladas por ano de lixo no Brasil. Façam essas contas. 1 bilhão de porcos vezes 1,6 tonelada por cabeça por ano, vocês vão ver que são números absolutamente astronômicos e imensos. Então, quer dizer, o potencial que esse lixo todo tem para gerar eletricidade e biofertilizante. Essa tabela aqui embaixo fala, aqui são estercos, aqui são resíduos de plantações, de culturas agrícolas, e aqui resíduos de madeira, resíduo industrial. E, nesse lado de cá, é a produtividade, de novo, em metro cúbico de biogás por tonelada, o volume de produto usado como matéria-prima, né? Então, eu volto a dizer, você pode usar uma matéria-prima só, ou você pode usar uma mistura dessas matérias, né? E aqui são algumas fotografias para que se tome conhecimento de como é que é uma planta de biogás. O que é uma planta de biogás? Então, são exemplos de plantas instaladas, né? Eu vou dar exemplo aqui de uma série de plantas em que diz aqui o ano que ela passou a operar, né? 2012, no Canadá. Ela usa estercos e outros resíduos de animais, utiliza 70 mil toneladas de matéria-prima. Então, essa é no Canadá, essa outra aqui é na China, usa esterco de galinha apenas, operando desde 2016. Essa é na França, usa resíduos agrícolas, né? E usa esterco, né? Nessa pizza aqui você vê laranja são resíduos agrícolas, o verde é esterco, 10.750 toneladas por ano. Você vê outra planta na França, né? Você vê na Alemanha, usando resíduos de subprodutos de vegetais, estercos, resíduos de plantas de processamento de carne, de abatedouros, né? Também em operação desde 2006. Aqui embaixo você vê os biodigestores, né? Esse lado de cá. Outro exemplo de planta na Alemanha, usando esterco, resíduo vegetal, usando resíduo agrícola, né? Vocês têm todos os mixes. Outra planta na Alemanha, 68 mil toneladas por ano. Aqui embaixo fala também do investimento, né? Essa planta, por exemplo, custou 15 milhões de euros, né? Eu nem reparei se outras têm investimento. Essa planta aqui na Alemanha, 8 milhões de euros. Quer dizer, varia por causa das tecnologias,
empregadas, varia por causa da capacidade, varia pelo tipo de matéria-prima, quantos de processamento que ela tem que ter, né? Então, continuando, uma planta, outra na Alemanha, que esse aqui só usa resíduo de casas, de residências, né? 105 mil toneladas ano. Né? Na Suíça, uma planta de 2,3 milhões de euros, também resíduos de residências. Né? Uma planta na Inglaterra, também começou a operar em 2016. Então, são vários exemplos. Aqui nessa fotografia é muito interessante a gente ver aqui, vamos ver se o cursor ajuda. Aqui vocês estão vendo a pilha de resíduos agrícolas, né, que fica armazenada, coberta, para evitar a chuva, para não molhar. Então, aqui você tem uns trolley que pegam esse resíduo agrícola e levam para cá. E aqui vai alimentar os biodigestor. Tá certo? Então, essa é uma instalação típica de uma planta de digestão anaeróbica no campo, com resíduos agrícolas. Aqui mais exemplos, né, de plantas. E agora eu queria mostrar para vocês como isso é comum lá na Europa. Vocês estão vendo esse mapa da Europa? Está aqui a Alemanha, Holanda, Polônia do lado de cá. Então, esses dois marcadores aqui, isso fica lá na Baixa Saxônia, na Alemanha, perto de Bremen. Né? Então, você vê que os dois pontos ali, eles têm 45 quilômetros de distância entre o primeiro ponto vermelho e o segundo. E, nesse espaço, existem mais de 12 plantas de produção de biogás. Vocês imaginarem como isso é popular por lá. Os números em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada um deles indica uma planta de biogás nessa região, entre Kanderkiese e Basel. Kanderkiese foi onde eu fui fazer treinamento e operar essas plantas lá na Alemanha, perto de Bremen. Planta 7, planta 8, planta 9, planta 10, planta 11, planta 12 e planta 13. Então, naquele espaço de 45 quilômetros, tem 13 unidades de produção de biogás com resíduo agrícola e estrume também, né? de diversas criação de animais. Então, de novo, uma foto do Google. Cada seta vermelha é uma planta de biogás. Né? E aqui vocês vão ver, no canto esquerdo, uma planta de biogás e cá no lado direito, outra planta de biogás. No canto esquerdo inferior e no canto direito superior, duas plantas de biogás. Você vê como elas são próximas uma da outra. Né? Essa é do canto esquerdo inferior, essa é do canto direito superior. Ficam apenas a alguns quilômetros uma da outra, coisa de 4, 5 quilômetros. Bom, essa planta agora, que vocês estão vendo essa fotografia, foi a planta que eu trabalhei nela em Newstead, nessa região perto de Kanderkiese. Essa planta ela começou a operar em 2006 e ela foi a primeira planta de digestão anaeróbica contínua da Alemanha. Ela não opera em batelada, é uma operação contínua e o reator, no caso, é aqui, ó. É esse reator aqui comprido, porque trabalha por gravidade. Então, é assim, a pá carregadeira pega os resíduos, coloca aqui nesse container. Esse container ele é vibratório, ele alimenta continuamente esse digestor. E a complementação da digestão se dão nesses outros dois equipamentos aqui. Né? Aqui, dentro desse container verde, que tem o carro na frente para entender o tamanho, está a máquina, o equipamento que recebe o biogás, é um motor de pistão, motor a explosão, também um motor diesel, que queima o biogás e gera, acoplado a um gerador, ele gera eletricidade e calor. Então, essa planta tem 3 módulos de 500 kW cada um para geração de energia elétrica. Esse senhor que está aqui é o Dr. Volker Schultz, essa pessoa que está andando aqui, essa aqui, né? E ele aqui está andando, ali atrás é a esfera de armazenamento de biogás. O Dr. Volker Schultz foi o meu mentor.
nesse treinamento. Bom, eu falei muito da Europa e agora eu vou falar de exemplos aqui do Brasil. Então, Tamboara, no Paraná, uma cooperativa de cana, está, desde essa notícia saiu publicada em 2018, eles pegam vinhoto e produzem biogás e purifica e tem o biometano, e o biometano está aqui abastecendo um carro, um Audi. Né? Então, isso ocorre já há 4 anos, aqui no Paraná. Quer dizer, está aí a localização da cidade, Tamboara, foi um investimento de 35 milhões de reais para gerar 4 megawatts. Isso dá mais ou menos para abastecer 15 mil residências. Né? Isso aí daria para abastecer mais ou menos 15 mil residências pelo consumo aqui no Brasil. De novo, isso muda terrivelmente de país para país, de classe social, classe mais abastada, classe mais pobre, mas, em média, essa planta daria para abastecer 15 mil residências com a eletricidade que ela gera. O que mais nós temos aqui? Bom, aqui do lado esquerdo você tem a cooperativa de cano, aqui, no vermelho, no ciclo, é a planta de biogás. À direita, a fotografia da direita, mais detalhes da planta de biogás. Nós temos esse outro exemplo aqui também no Paraná. As cooperativas Frisia, Castrolândia e Capal, né? Construíram 2 plantas de biogás. O que é muito interessante aqui, uma é numa unidade de produção de leitões e outra num frigorífico. E usa resíduos de leite também, de batata frita. Quer dizer, essas cooperativas têm uma marca comercial chamada Alegra, e que ela precisa de CO2. Ela compra gás carbônico para os processos dela, de processamento de alimentos. Então, a digestão anaeróbica gera CO2 também. Então, eles estão purificando o CO2 gerado no biogás. Então, além de eles aproveitarem o metano, eles estão aproveitando o biofertilizante e estão aproveitando o CO2. Então, eles deixaram de gastar R$1 milhão com compra de CO2. Esse projeto é extremamente interessante. Também, essa é uma notícia publicada em 2020. Né? E uma coisa que eu queria falar para vocês. O que é esse slide? Esse slide é um slide de 2019. É o leilão de compra de energia que o governo faz. O governo é obrigado a comprar energia. Então, nós temos aqui o preço de compra de energia vindo de hidrelétrica, vindo de eólica, vindo de fotovoltaica, vindo de térmica a biomassa, que é onde se incluiria o biogás. Então, estão aí os preços em reais por megawatt-hora, o governo é obrigado a comprar. Né? Esse slide mostra, eu estou correndo um pouco porque eu já estou fora do tempo. Esse slide mostra aquele exemplo lá em Castrolândia. Né? O que acontece? Eles vendem energia elétrica, eles gastaram 17,8 milhões de investimento. Eles vendem energia elétrica, eles arrecadam 2,1 milhões por ano. A economia na compra de CO2, 1 milhão por ano. Economia no transporte de resíduos, 1,5 milhão por ano, que está dito lá na reportagem. E o que acontece aqui? Tem o valor da venda do biofertilizante. Ou o fertilizante que ele deixa de comprar para a cana porque ele está usando o biofertilizante. E mais, como é um projeto que você não libera gás de efeito estufa, você tem certificados de crédito de carbono, protocolo de Kyoto. Tá certo? Então, você ainda ofere uma outra receita, porque você tem títulos de crédito de carbono que você pode comercializar. Essa é a planta de produção de leitão. Né? E aqui, é muito interessante essa foto. Vocês têm aqui incubatório de aves, processamento de leite, aqui Alegra, processamento de proteína animal. Quer dizer, esse é o ideal. Se você tem várias fábricas juntas, gerando resíduo, e você não tem que gastar no transporte, no frete para outro local, esse é o ideal. Você recolhe tudo próximo um ao outro e a viabilidade do projeto fica melhor ainda. Aqui um exemplo em Franca, no estado de São Paulo. Eles usam o lodo do esgoto para gerar biogás e a frota de carros é abastecida da Sabesp, é abastecida com biogás, com biometano, é purificado. Então, desde 2018.
Nós temos aqui uma empresa que ela injeta, ela purifica o biogás, vai a biometano e injeta em gasoduto, em Fortaleza e em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, são todos casos reais. Aqui no Rio Grande do Sul, o lixo é todo recolhido, vai para umas antigas minas de carvão, Minas do Leão, e lá dentro fica aquilo enfiado lá, ocorre a fermentação, a digestão, eles pegam o biogás e pum! Eletricidade também. Então, são todos exemplos aqui do Brasil. E esse exemplo aqui, que eu acho o melhor de todos, essa é a maior planta de digestão anaeróbica do mundo, gera 20 megawatts. Fica lá na fronteira leste da Alemanha, quase junto à Polônia. Então, quer dizer, são 20 unidades, 20 biodigestores, você tem essas fotografias aí, que são assim, impressionantes, né? A partir de resíduo agrícola, silagem de milho, esterco e grãos. Né? Aqui embaixo você tem as 300 mil toneladas de silagem de milho, 60 mil toneladas de esterco e tal, que é quanto essas unidades usam. Né? Então, eu corri bastante para tentar ficar dentro do tempo, e é isso, então, que eu tinha a apresentar. Certo? Muito bom, Cláudio. Passo a palavra aqui para o Cláudio. Cláudio, por favor. Está desativado o teu microfone. Microfone, Cláudio. Peluso, é o seguinte, você tem comentado em algumas rodas de conversa, algumas palestras tuas, sobre o potencial que, por exemplo, na Alemanha, como é fácil para os pequenos agricultores, tem tudo pronto já nos bancos, é só ele chegar lá, acertar, que ele já entra no esquema. Então, e aqui no Brasil, nós estamos muito tímidos com esse sistema. É isso que ocorre? Sim, eu posso comentar sobre isso. Quer dizer, quando eu estive lá na Alemanha, isso foi em 2008, aquela planta que eu visitei, quer dizer, como é que o governo alemão faz? O governo ele quer incentivar o uso de energias renováveis, energias alternativas. Então, o governo faz tudo para facilitar a vida das pessoas. Então, o que o governo faz? Ele credencia 5 ou 6 bancos para financiar esses investimentos. Ele credencia 5 ou 6 empresas de engenharia. Ele credencia 5 ou 6 empresas de construção e fornecedores de equipamento. Tá certo? E aí ele chega para o agricultor e diz assim: o senhor quer gerar energia elétrica? O senhor quer ter uma renda adicional na sua fazenda agrícola? Ele diz assim: mas eu não entendo nada disso, eu não sei como é que gera eletricidade, não sei o que é digestão, não sei o que é não sei nada disso. Ele falou: não, o senhor só tem que assinar um documento aqui que o senhor quer fazer isso, o senhor vai prover a matéria-prima, aí, os seus resíduos, o seu lixo. Ah, tá bom. Ele vai lá e assina. Aí um órgão do governo, do Ministério dos Comércios, lá da onde, lá da Alemanha, ele pega e faz uma concorrência com os bancos. Quem quer financiar isso daqui? Faz a concorrência com as empresas de engenharia. Quem quer fazer esse projeto aqui? Faz a concorrência com a empresa de construção. Quem quer construir isso aqui? Tal. E aí assina-se um contrato, né, em que a concessionária vai comprar por aquele valor fixo. Então, o que a concessionária vai comprar de energia é que vai pagar. É a garantia do financiamento, é a garantia do projeto, é a garantia dos equipamentos. Tá certo? Então, tudo é amarrado, o agricultor não faz absolutamente nada. O que o agricultor tem que fazer de manhã é o seguinte: ele pega o trator dele, com a pá carregadeira, vai naquela pilha lá de resíduo agrícola e coloca naquele container vibratório. E aperta um botão. Quando ele aperta o botão, o negócio começa a funcionar todo automático, a energia elétrica é injetada na rede, é computada, e no final do mês ele recebe uma grana da venda da energia elétrica. O único trabalho que ele tem que fazer é isso: é recolher o resíduo com a pá carregadeira e jogar lá. Então, o governo alemão fazia assim. Então, só para vocês terem uma ideia, em 1990, tinham 100 plantas de biogás na Alemanha, 1990.
Em 2011, tinham 6 mil. 6 mil. Em 2016, tinham 9 mil. 9 mil plantas de biogás. E vocês olhem para a Alemanha e olhem para o Brasil. O Brasil tem mais ou menos hoje, aproximadamente 600 plantas de biogás. 600. Mas de uma forma muito rudimentar, não são engenheiradas, nem todas. A grande maioria não é engenheirada. Então, a Alemanha, a produção em volume da Alemanha agrícola é mais ou menos 100 milhões de toneladas de grãos por ano. O Brasil, só de soja e milho, vai a 250. Cana vai a 600 milhões de toneladas. Quer dizer, o Brasil tem mais de 10 vezes a produção agrícola da Alemanha. Mas eles têm 9 mil plantas de biogás e a gente tem 600. Então, esse é o potencial que o Brasil tem, que a gente pode ver. Perfeito. Celso, você tem alguma... Bom, primeiro eu quero parabenizar o Cláudio Peluso pela brilhante apresentação, né? Foi uma viagem, né, pelas várias tecnologias, né, para a geração de riqueza a partir dos resíduos agroindustriais, não só agroindustriais, como também urbanos, a gente consegue chegar à mesma conclusão, né, passando assim por, né, todas as tecnologias, muito bem ilustrado, os diagramas muito bem ilustrando essas discussões, passando pelas matérias-primas, né, as vantagens e benefícios dessa mentalidade, né, porque eu imagino que seja muito mais um aspecto de decisão, de linha de governo para se usar isso daí, porque hoje não se pode admitir, né, com o nível de desenvolvimento tecnológico, em nenhum momento mais a gente pode admitir a existência de lixões ou de aterros, né, ou locais onde a gente vai destinar para o represamento de resíduos quaisquer que sejam. Então, meus parabéns, eu acho que foi muito, muito elucidativo e muito rico na sua apresentação. Nós tivemos uma pergunta do nosso amigo Ricardo Vidinich, que é o coordenador da Câmara Técnica de Energia. Ele já de pronto, né, faz o comentário que o setor elétrico tem os mesmos incentivos para a geração de energia para fonte solar, eólica e RSU. Ele comenta, né, quanto é fundamental esses recursos escassos, né, que todas as soluções energéticas necessitem do mesmo subsídio, né? Quer dizer, aqui no Brasil é tudo colocado e misturado da mesma maneira, pelo que eu entendo. Até peço para o Ricardo, se eu não estiver fazendo a pergunta da maneira como ele pensou. Então, ele comenta, né, quer dizer, coloca todo mundo junto para subsidiar as várias fontes de energia, né, que são energias a partir de fontes renováveis. É justo isso? Ele pergunta qual seria a sua opinião em relação a essa condição aqui no Brasil para subsídio às várias formas de geração de energia. Olha, eu vejo assim, primeiro existem programas e ações especiais do governo para dirigir para um determinado segmento. Então, é uma decisão política institucional do governo. Agora, as energias renováveis, elas existem de formas diferentes. Então, por exemplo, energia eólica. Quer dizer, você construir uma torre daquela, um catavento daquele, é um investimento enorme, monstruoso, que está na mão de quem tem capital, e muito capital. Né? Ao passo que, quando você usa um resíduo agrícola, né, você está resolvendo um problema de poluição, de meio ambiente, de passivo ambiental. Né? De novo, uma energia fotovoltaica, né? Você instala um equipamento, um painel, então um fabricante de equipamento vende aquilo, faz a conexão, instalação elétrica e aquilo fica ali gerando, né? Que nem o catavento, a eólica lá e tal. Quer dizer, então, não tem esse aspecto de você contribuir para o meio ambiente, contribuir para a sustentabilidade, reduzir a quantidade de resíduos gerados, que é um problema enorme, monstruoso, que o mundo inteiro tem. Então, eu acho que os subsídios deveriam ser diferenciados. Certo. Perfeito. Você comenta, assim, na sua apresentação, crédito de carbono e uma sequência de pontos de interrogação. Quer dizer, isso na Alemanha ele já está bem encaminhado, no mundo, a utilização
esse conceito tecnológico, ele tem contemplado a questão dos créditos de carbono ou não? Olha, não, quer dizer, não só na Alemanha, como aqui no Brasil. Quer dizer, o mercado de crédito de carbono existe aqui no Brasil já há alguns anos. O que ocorre é o seguinte, desde o protocolo de Kyoto, houve um alvoroço no mundo inteiro, né, porque seria um novo mercado, né, uma nova commodity. Né? O certificado de carbono seria um papel, que nem uma ação em bolsa de valores, um título bancário, e que seria comercializado. Então, houve um boom imenso no mundo. Só que os Estados Unidos não aderiu, a maior economia do mundo. Então, quer dizer, depois houve aquele boom e aí o negócio meio que murchou. Murchou, os Estados Unidos não aderiram, outros países grandes poluidores não aderiram e tal. A Europa aderiu em peso. Né? Em peso. Então, o que acontece? O mercado de crédito de carbono ele começou a explodir, aí ele murchou e agora ele está voltando de novo. Então, o mercado já existe. Existe uma bolsa aqui no Brasil que negocia os certificados de carbono. Né? Então, isso é uma coisa... ele ficou muito conhecido, mas depois ele sumiu da mídia especializada e tal. Mas ele existe e está implementado. Perfeito. Eu acho que é importante ser o destaque, né? Porque normalmente, quando se fala dentro desse conceito de produção de biogás, de biofertilizantes, acaba se esquecendo que existe mais uma fonte de arrecadação, de remuneração para esse esforço. Né? Então, com a volta da discussão, da utilização, da emissão dos créditos de carbono, realmente, eventualmente, deverá passar a ser uma nova fonte de renda para os produtores, quer seja de grande porte ou de pequeno porte. Em relação a esse contexto, Cláudio, a gente tem, eu leio assim como curioso algumas coisas, eu tenho lido recentemente muita coisa em relação ao hidrogênio, né, a utilização de hidrogênio, principalmente pela Alemanha. O hidrogênio ele acaba sendo contemplado, beneficiado dentro dessa mesma rota tecnológica, não? Qual que seria a tua visão? Olha só, o hidrogênio é o combustível do futuro. Né? Daqui a 30, 40 anos, hidrogênio é o combustível do futuro. Perfeitamente. O grande problema na energia eólica e na energia fotovoltaica é que às vezes, você gera eletricidade e aí você não tem o consumo. Né? Você não tem a demanda e aí você faz o que com essa eletricidade? Então, você faz uma eletrólise e você gera hidrogênio. Você liquefaz o hidrogênio e você pode transportar. Então, quer dizer, o mundo caminha para o hidrogênio como combustível. Inclusive, existem já estudos extremamente avançados de você ter o hidrogênio na forma sólida entre aspas, na forma de hidreto, né? Que antigamente, há 30 anos atrás, já se faziam testes com hidretos sólidos de hidrogênio, de metais, na forma de pastilhas. Mas, hoje em dia, já tem gente trabalhando na forma de pó. Porque o grande problema do hidrogênio é você manusear, transportar, armazenar, por causa da exclusividade dele. Né? Então, se você tem o hidrogênio na forma de hidreto, volto a dizer, antigamente eram pastilhas e hoje em dia já tem gente pesquisando pó. E rapidamente vão chegar lá. É o combustível do futuro. Né? E ele se aplica ao biogás. Né? Você está constantemente gerando biogás, está gerando eletricidade, tem que injetar na rede, se não tem demanda, o que você faz? Você produz hidrogênio e armazena. Com certeza. Perfeito. Não, eu até imaginei se a Alemanha estaria pensando, né, assim, me perdoe se eu cometer algum erro assim muito grosseiro aqui, mas quando você tem o metano, que são 4 hidrogênios, e a água, né, com 2 hidrogênios, eu não sei se a diferença entre você obter o hidrogênio do metano e da hidrólise da água tem uma diferença assim muito brutal em termos de tecnologia, em termos de preço na obtenção do hidrogênio, propriamente dito.
Bom, eu de minha parte estou extremamente satisfeito, né? Até só resgatando aqui um comentário do Vidinich, né? Ele concorda com o seu posicionamento, Cláudio, em relação à necessidade de se avaliar com profundidade os subsídios, né? Que hoje são considerados de maneira equitativa para todas as fontes, e privilegiar a abordagem do RSU, né? Do resíduo sólido urbano, para a geração de energia. Bom, não temos mais perguntas, então eu, de minha parte, considero, né, excepcional a apresentação, foi um enriquecimento, festejando o Dia do Engenheiro Químico, né? Então, eu, como engenheiro químico, também fico muito satisfeito com o brilhantismo da palestra e do enriquecimento que, com certeza, nós conseguimos, enriquecimento do conhecimento que nós conseguimos passar para aqueles que estiveram participando conosco hoje nessa atividade. Então, não sei se devolvo a palavra para você, Cláudio Barreto. Muito obrigado, amigo finais. Cláudio Peluso. Muito obrigado pela aula. Obrigado a você. Presidente, encerre, por favor. Tá bom. Eu só tenho a agradecer. Parabéns, Cláudio. A sua apresentação nos estimula. No dia 3, só para você saber, que talvez não seja do seu conhecimento, aqui em Curitiba houve um imbróglio a respeito de uma legislação sobre o tratamento dos lixos, do resíduo sólido urbano. Houve um grande desajuste, vamos dizer assim, entre o legislativo e o executivo, onde um determinado projeto de lei foi vetado pelo governador, aí a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador, mas não promulgou o veto, isto é, foi engavetado o tal do veto, certo? E nós fomos chamados a uma reunião junto com o pessoal da Assembleia. O Cláudio participou disso aí, certo? Dessa reunião, aonde nós nos comprometemos a realizar um evento aqui no Instituto de Engenharia no dia 3 e 4 de novembro, isso é, depois das eleições, após as eleições, inclusive segundo turno, né? Com isso evitando, né, eventuais influências a respeito dessa discussão do lixo, do transporte do lixo, do tratamento do lixo, o que é possível, o que não é possível. Eu tenho certeza que essa sua palestra vai ser objeto de muito estudo, certo? E muito esclarecimento por parte das pessoas que, vamos dizer, sei lá, sejam da área do executivo, do legislativo, que apoiam os deputados, apoiam o executivo, certo? Para que se dê um destino técnico, ou uma orientação técnica, ou uma legislação com fundamentação técnica do que fazer com esse resíduo sólido urbano, ou pode ser agrícola, etc. Certamente isso aí será um estímulo muito grande. E como disse o próprio Ricardo Vidinich, aqui em Curitiba há um tratamento dos resíduos sólidos urbanos junto com o resíduo do lodo do esgoto, do tratamento do esgoto. Existe uma usina aqui em Curitiba de 2,8 megawatts, certo? Já acredito aí uns 4, 5 anos que já está em funcionamento, certo? E onde nós tivemos a oportunidade de visitar aqui o pessoal os engenheiros do IEP. Em 2016, nós visitamos a construção dessa usina de geração de energia. Certamente, né, o resultado disso é positivo em todos os aspectos, certo? Nós não temos nada a objetar a respeito desse tratamento, da geração, do aproveitamento, certo? Quer dizer, a natureza agradece, as futuras gerações agradecem por aí, né, esse pequeno investimento que tem, né, um retorno fantástico, certo? Um retorno incomensurável, né, para a sociedade, para as futuras gerações, certo? Eu agradeço muito a sua apresentação, certamente ela será objeto de muita análise e muita leitura, já que foi uma apresentação rápida, mas o conteúdo do seu material com certeza, né, vai ser muito útil e muito necessário, certo? Para esse pessoal, para esses esclarecimentos. Eu agradeço muito a sua participação e deixo aí
a palavra aberta para as suas considerações finais com esses agradecimentos, em especial, né, os parabéns a todos os químicos aqui que estão presentes aqui nessa nossa live. São 5 os presentes, temos mais o pessoal que está no webinar, tá? Então, eu desejo então a vocês, ao Cláudio Barreto, ao Celso Close, a você próprio, Cláudio Peluso, certo? Por essa apresentação e pelo Dia dos Químicos, engenheiros químicos aí. A palavra está livre para as suas considerações finais, Cláudio. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, ainda mais que hoje é o Dia do Engenheiro Químico, então eu me sinto honrado de estar fazendo essa apresentação e fico muito feliz por poder divulgar essas informações, né? Porque é uma tecnologia totalmente estabelecida, conhecida, testada, né? E o Brasil tem um potencial enorme para usar essa tecnologia e resolver um monte dos nossos problemas. Então, quer dizer, muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar essa informação. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Cláudio, obrigado, Celso, Boa noite, obrigado, boa Rodrigo, noite. pela presença, aqueles que Grande estão nos abraço. ouvindo no webinar, certo, que não estão aqui visíveis, tá? Mas eles formularam as perguntas. Parabéns ao Ricardo, ao Renato Johnson, a outros que estão aí no webinar nos acompanhando, o Socella, que é engenheiro químico também, certo? Então, os parabéns a ele. Então, obrigado a todos pela participação. O Carlos Soares, o Luiz Trentini, a Maria Fernanda, o Anderson, quem mais que está aqui conosco? O Socella, o Ricardo Videnichi já foi falado, tá? Obrigado a todos. Tenhamos um bom descanso. Uma salva de palmas para você aí, Cláudio. Obrigado pela sua apresentação. Obrigado. Valeu, Cláudio.